Olá, bem-vindos ao Innov Nation. Sou Lynn Lockmeyer, sua apresentadora. Obrigada por nos acompanhar. A nação das startups é famosa por tecnologia de defesa, mas outro setor está discretamente elevando o nível dos games. Vamos trazer todas as novidades para você, mas antes, os nossos destaques. Jogos para o bem. Conversamos com uma empresa que usa jogos para treinar médicos e outra que utiliza jogos para fortalecer a autoestima de meninas. A repórter Joanna Brown conversa com 3 vencedores do primeiro Gamest, o prêmio de subsídios da Associação de Jogos Digitais de Israel. E em meio à crescente turbulência política, um pinguim desafiador está bombando na internet. Vamos explicar tudo para você. A indústria de jogos de Israel finalmente está saindo das sombras do seu amplo boom tecnológico. Estúdios locais e investidores estão entrando nos mercados globais, mesmo enquanto o setor se adapta a novos desafios e oportunidades. Alguns especialistas afirmam que Israel ficou para trás em escala, enquanto outros veem os jogos como potencial motor de crescimento nacional. Qual é a resposta? Para analisar o setor de jogos em Israel, estou com a apresentadora e correspondente da i24 News, Nicole Tzedek. Então, Nicole, como está realmente o desempenho da indústria de jogos em Israel? Lynn, o ecossistema de tecnologia em Israel está crescendo rapidamente e o setor de jogos acompanha esse ritmo, o que é uma ótima notícia. Mas muitas vezes tem operado fora dos holofotes, então as pessoas geralmente não sabem o que compõe o setor de jogos aqui em Israel. Estamos falando de estúdios de jogos, plataformas de tecnologia, ferramentas, serviços de tecnologia de anúncios, toda essa indústria, por assim dizer. Tudo isso tem funcionado esse tempo todo, mas não recebendo necessariamente a mesma atenção que, digamos, as indústrias de cibersegurança ou de softwares empresariais aqui em Israel. Mas só porque não está nas manchetes não significa que não esteja ganhando dinheiro, Lynn. Cerca de 10 bilhões de dólares em receita anual é o que tem sido estimado a cada ano, no que diz respeito à indústria gerando 10 bilhões de dólares em receita anual. E é interessante, na verdade, porque grande parte dessa receita vem principalmente das exportações. Um público internacional principalmente baseado na América do Norte, Europa e Ásia. Acho que isso fará sentido quando eu explicar alguns dos principais segmentos do setor de jogos. Há os estúdios de criação de jogos, responsáveis por desenvolver jogos para diversos aplicativos de celular. Além desses jogos casuais e aplicativos divertidos no celular, há também tecnologias e ferramentas para jogos. São sistemas de monetização baseados em dados, plataformas de anúncios, análises e ferramentas de aquisição de usuários. Isso é interessante, pois apoia tanto desenvolvedores israelenses quanto alguns globais, voltando ao público internacional. E também serviços de apoio, marketing, ferramentas em nuvem, produção criativa, não apenas coisas que podem operar aqui em Israel, mas mais uma vez em escala global. E o que também é interessante sobre o setor de jogos é que esse público global é composto por muitos jogadores, sabe? Diferente de algumas startups locais que vendem tecnologia para outras empresas, digamos, as empresas de jogos israelenses vendem diretamente para jogadores globais, internacionais, ao redor do mundo. Assim, recebemos parte dessa indústria e receita de diferentes economias, que retornam diretamente para a economia israelense. Então, tudo isso se junta para trazer algumas notícias muito boas para o setor de jogos israelense. Lynn Lockmeyer, uma indústria de jogos de 10 bilhões de dólares e está crescendo no cenário global. Muito obrigada, Nicole, por explicar isso para a gente. No crescente cenário de jogos em Israel, pequenos estúdios independentes lutam por visibilidade e apoio. No primeiro Gamest, a Associação de Jogos Digitais de Israel concede prêmios. 3 desenvolvedores estão prestes a receber um impulso crucial. Nossa correspondente Joanna Brown conferiu e falou com os vencedores. Os jogos eletrônicos são uma indústria de 10 bilhões de dólares em Israel e só está crescendo ainda mais agora. Aqui, no primeiro prêmio Gamest Grant da história, 3 desenvolvedores independentes vão sair daqui com uma quantia transformadora para ajudar a aprimorar ainda mais seus projetos. Então, quem vai ganhar? Vamos dar uma olhada. Aproximadamente 80 desenvolvedores de jogos independentes enviaram projetos originais à Gamest, Associação de Jogos Digitais de Israel, para disputar bolsas em dinheiro. Havia uma enorme variedade aqui de todas as plataformas, jogos para PC, jogos para celular. Havia todos os tipos de jogos, desde jogos casuais até RPGs, aventura, FPS e RTS. E sabe, eu vi muitas abordagens diferentes e muito interessantes e criativas sobre gêneros já existentes, assim como misturas de novos gêneros. Acho que os vencedores poderão usar as bolsas para dar início ao processo de captação de recursos.
Não é para dar a eles dinheiro suficiente para lançar o jogo imediatamente, mas é dinheiro suficiente para desenvolver uma versão mais estável e mais completa dos seus jogos. E então começar a captar investimentos ou buscar outros canais de financiamento. O painel de jurados era composto por profissionais experientes da indústria de games de Israel que, após semanas reduzindo as 80 inscrições para uma lista restrita, escolheram seus 3 vencedores, começando pelo terceiro lugar. Ganhando 10 mil shekels está a Ribcage Games com seu jogo Alpha Nomos, uma mistura inovadora de ação e ritmo. Eu sou muito grato, agradeço muito a Games e a Exola pelo prêmio, mas também por reunir a comunidade. E estou animado para conversar com a equipe e mostrar a eles que todo o nosso trabalho duro está sendo reconhecido. Porque muitas vezes, como uma pequena equipe indie, você meio que trabalha no vazio e ver alguém dizendo: "Ei, nós gostamos do seu jogo, nós achamos que realmente tem valor e queremos investir." É uma sensação incrível. Em segundo lugar, ganhando um prêmio de 20 mil shekels, está a Aviv Levi com seu jogo de quebra-cabeça com o tema de pandemia Xenosport sobre defender o mundo de um fungo alienígena. Aviv é um desenvolvedor solo, o que tem seus próprios benefícios e limitações, mas essa bolsa tira um grande peso dos ombros dele. Às vezes você não tem aquela união que te ajuda. Então acho que esse é o principal desafio de ser um desenvolvedor solo. Mas também envolve, eu diria, gerenciamento de tempo, porque você basicamente tem que fazer quase tudo. Alguns desenvolvedores solo contratam profissionais, mas eu faço a arte, a programação e tudo sozinho. E agora também posso contratar alguém para fazer a música, então isso me ajuda muito. E os vencedores levando para casa o prêmio principal de 30 mil shekels são a Cookie Byte Entertainment com o seu jogo Tattered Banners. Difícil colocar em palavras, acho que estamos extasiados. Quero dizer, eu tinha a esperança de que ganharíamos alguma coisa, talvez ficar no pódio, mas não achei que ficaríamos em primeiro lugar. É meio surreal. Jogo de RPG estratégico em um mundo de fantasia medieval, Tattered Banners mostra como eventos individuais impactam o mundo ao redor. Com o jogo prestes a ser lançado, esse dinheiro será muito útil. Estamos planejando lançar uma demo em abril e vamos guardar o dinheiro para alcançar a meta de Tate e deixar o jogo no melhor estado possível. Comparado ao financiamento necessário para fazer um jogo do início ao fim, essas bolsas podem ser pequenas, mas representam um investimento muito necessário, não só no jogo, mas também no futuro dessa indústria em crescimento. Queremos garantir que, antes de tudo, vamos incentivar os talentos locais para que eles possam continuar gerando valor para esse mercado, mas também diversificar o mercado para garantir que a gente gere uma variedade de produtos de diferentes tipos de empresas, e isso vai realmente fortalecer a nossa indústria localmente aqui. Agora, a tecnologia dos videogames não é mais só para entretenimento, ela está surgindo como uma força poderosa na área da saúde, do controle de doenças crônicas ao treinamento de cirurgiões. Apesar de Israel ter hospitais de nível mundial e estúdios de jogos juntos, o país ainda não aproveitou todo esse potencial. Sam Glassenberg é uma das principais vozes dessa mudança. Uma veterana da indústria de jogos americana e fundadora da Relevate Health Games, anteriormente da Level X e chefe de iniciativas emergentes de tecnologia em saúde no Centro de Inovação Shiba ARC. Então, Sam, muito obrigada por estar conosco hoje. Você conhece bem os mercados dos Estados Unidos e de Israel. Qual é a diferença entre eles e por que acha que Israel está ficando para trás? Eu acho que o mercado israelense, antes de tudo, cresceu incrivelmente nos últimos 20 anos. Lembro que fiz uma palestra principal na Conferência de Desenvolvedores de Jogos de Israel, cerca de 20 anos atrás, para 100 pessoas em uma sala. E a indústria de videogames israelense não existia. Hoje, a indústria de videogames de Israel é o grande sucesso da nação das startups que poucos conhecem. A indústria global de jogos fatura 200 bilhões de dólares por ano, superando as de música e cinema juntas. Israel saiu do zero para quase 10 bilhões dessa receita. 5% das receitas globais vem de Israel. Israel está produzindo jogos eletrônicos e tecnologia de jogos que literalmente estão sendo usados por bilhões de pessoas. O que não está acontecendo é que tudo é muito compartimentalizado, então a indústria de jogos eletrônicos de Israel está desfrutando de um sucesso incrível. Enquanto isso, temos alguns hospitais muito inovadores em Israel, como o Shiba, que estão fazendo todo tipo de coisa interessante para integrar, prototipar e testar novas tecnologias no hospital.
Mas essas duas indústrias, o setor de tecnologia em saúde de Israel, que também tem sido muito bem sucedido, e o setor de jogos eletrônicos de Israel, não estão conversando entre si. E por isso fui chamado para resolver isso. Ah, então você projeta jogos para treinar profissionais de saúde com aprovação da FDA? Então, quão valiosos esses jogos são quando se trata de implementá-los na vida real? Então, as aplicações de jogos na área da saúde são muitas. Eu já criei e vendi algumas empresas que desenvolvem videogames para treinamento médico. Então, milhões de profissionais de saúde agora nos Estados Unidos e em outros lugares ganham créditos de educação continuada para renovar suas licenças médicas jogando videogames que treinam seus cérebros. Se você pensar em diagnosticar um paciente difícil, isso é como um jogo de quebra-cabeça. Gerenciar um paciente complexo é como um jogo de estratégia. Cirurgia, obviamente, pode ser muito parecida com um videogame, um procedimento difícil, mas isso é apenas uma área, se você observar. Então, hoje a FDA realmente aprovou videogames para tratamento. Há videogames que médicos podem prescrever para TDAH e que companhias de seguro cobrem como medicamentos. Então, há grandes oportunidades de criar produtos de videogame e depois vendê-los para médicos, empresas farmacêuticas, pacientes, companhias de seguro, empresas de IA. Existem oportunidades infinitas de pegar a tecnologia dos videogames e a neurociência do design de videogames e usá-las para resolver a infinidade de problemas na área da saúde. Você projeta para pacientes ou apenas para profissionais de saúde? Muitas empresas, inclusive em crescimento, desenvolvem jogos para pacientes. Nós acabamos de começar, na verdade, acabamos de lançar um jogo para pacientes com diabetes tipo 1 que se tornou incrivelmente bem-sucedido muito rapidamente. E o que você acha? Quando olhamos para o futuro, você acha que esse será o padrão de jogos para a área da saúde? É isso que vamos ver no futuro? Com certeza, quando pensamos hoje, eu acredito fundamentalmente que os videogames vão se tornar uma força fundamental para acelerar a curva de adoção na área da saúde. O que quero dizer com isso hoje? Ou, digamos, há 20 anos um médico precisava aprender algo novo. Ela vai pensar, ok, posso assistir a uma palestra, posso ler um livro, talvez participar de uma apresentação como essas que existem. Ou, se for um procedimento certo, posso praticar em uma formiga, porco ou algo assim. Há formas limitadas de aprender. Hoje, o que conseguimos é que agora os videogames se tornaram um desses métodos aceitos. Anos atrás eu dizia, fazemos videogames para médicos e as pessoas ficavam confusas. O que isso quer dizer? Hoje dizemos que criamos videogames para médicos e as pessoas respondem, ah, sim, já joguei um jogo de medicina, dermatologia ou gastroenterologia. Daqui a 10 anos isso vai ser simplesmente aceito. Você vai falar videogames para médicos e ouvir, ah, isso ainda existe? A gente sempre teve isso, não é? E isso vai ser apenas parte da forma como os médicos são atualizados sobre as técnicas mais recentes, como as doenças, especialmente as de saúde mental, são tratadas, como os pacientes são introduzidos a novos tratamentos e novos dispositivos. Muito interessante, e eu entendo que toda a sua família é formada por médicos, então você realmente está na linha de frente dessa iniciativa inovadora de jogos e da inovação por aí. Então, muito obrigada por se juntar a nós. Obrigada, Sam Glassenberg, fundador da Relevant Health Games e líder da iniciativa de tecnologias emergentes em saúde na Shiba Arc. Obrigado por me receber. Quando pensamos em jogos, imaginamos adolescentes jogando em seus quartos, mas estudos mostram que quase metade dos jogadores são mulheres. Uma grande parte desse grupo, no entanto, sente-se mal representada e 35% das meninas dizem que sua autoestima é negativamente impactada pelos jogos que jogam. É aí que entra a Toya, estúdio de jogos israelense liderado por mulheres e dedicado a melhorar a autoestima e a imagem corporal das meninas. Agora estou com a Anat Sperling, cofundadora e CEO da Toya, para falar mais sobre o assunto. Anat, obrigada por estar aqui e pelo convite. Vamos começar pelo problema. O que as meninas enfrentam? Enfrentando todos os tipos de problemas? Um deles seria se sentir segura e confiante para se expressar, para jogar, para competir com outros jogadores. Então não é tão óbvio que elas se sintam encorajadas. Às vezes elas sofrem bullying, nem sempre se sentem seguras nesse ecossistema, então esse é um problema. O outro problema é a questão da representação, assim como era no cinema e ainda é. Então eu não posso ser o que eu não posso ver, disse uma mulher muito famosa e inteligente. Então, se eu estou jogando, o que é que eu estou vendo? O que é que eu preciso ser? Que tipo de protagonistas femininas nós temos? E eu acho que esse mundo está mudando aos poucos agora.
Mas eu acho que isso foi muito negligenciado nos últimos 20 anos ou mais. Com a ressalva de que as plataformas de conteúdo gerado pelo usuário estão surgindo e mudando isso para as jogadoras e futuras desenvolvedoras. E você disse que Roblox é a maior plataforma do mundo e isso tem um grande papel na indústria dos games. Agora, você disse que é um divisor de águas. Você pode explicar pra gente o que é? Sim, com certeza. Então, para quem não conhece o Roblox, ele começou lá, acho que em 2009. E hoje em dia é a maior plataforma para a geração Alpha e geração Z no mundo. Uma criança comum passa, em média, 2h30 por dia, mais que no TikTok. Isso acontece porque eles não só jogam, mas também socializam, conversam com amigos e alternam experiências. É uma plataforma de jogos muito incomum, não é aquela clássica, tradicional. E então, eu acho que o mais incrível de ver é que, à medida que os jogadores do Roblox crescem, eles mesmos se tornam os criadores. Assim, eles se tornam os desenvolvedores dos novos jogos que surgem. E basicamente refletem ou trazem novos visuais, novas intenções, novos mundos que não poderiam existir antes. E eu acho que isso é um divisor de águas para as jovens mulheres, porque formalmente você ainda faz isso. Se você quer fazer jogos AAA ou qualquer coisa assim, você precisa levantar muito dinheiro. Mas se você só quer programar ou fazer arte e se junta com amigas que também jogam Roblox, começa a haver estúdios emergentes formados por jovens mulheres. Isso realmente equilibra o jogo. Agora qualquer pessoa pode participar, abriu totalmente as portas. Sim, ok. Então, para encerrar, também haverá um evento Mulheres nos Jogos no dia 1º de março. Mais de 300 mulheres que trabalham na indústria de jogos israelense vão participar e você será uma das participantes. Então, para o futuro, onde você vê as oportunidades para as mulheres dominarem na área de jogos? Ótimo, feito, vamos nessa. Ganhando o dinheiro que poderíamos estar ganhando com, sei lá, tipo 4 bilhões de dólares, sabe? Os estúdios de jogos estão liderando ou faturando isso facilmente. Se víssemos mulheres no topo ganhando esses valores, seria ótimo. Vamos fazer isso nos próximos 5 anos. Bem, vamos torcer. E parece que temos o conhecimento, sabemos como fazer e temos a ousadia, como nós israelenses dizemos aqui. Muito obrigada, cofundadora e CEO da Toya, Anat Sperling. Muito obrigada por estar conosco. Obrigada. Agora vamos nos afastar dos jogos, porque uma linha antes considerada intocável agora foi ultrapassada. A IA está criando um vírus totalmente novo do zero em laboratório, um marco que pode revolucionar a medicina. Mas também é a fórmula para a arma biológica perfeita, relata Natasha Kerchak. Esta semana, cientistas confirmaram algo que teria parecido impossível há apenas alguns anos. A IA agora pode criar vírus totalmente novos do zero. Não apenas descobri-los ou modificar os existentes, mas realmente criá-los. E embora esse avanço possa transformar a medicina como conhecemos, especialistas alertam que ele também traz novos riscos biológicos à tona. Então vamos começar com as notícias positivas. Pesquisadores da startup britânica Genro conseguiram usar IA para criar vírus do zero. Estamos falando de algo completamente escrito, gene, por um algoritmo. Agora, o sistema de IA deles é basicamente treinado em trilhões de letras genéticas, para gerar um vírus que nunca existiu na natureza, e um desses vírus se chama Evo 2147. É incrivelmente simples, são apenas 11 genes e ele foi projetado para matar bactérias perigosas de E. coli. Agora, em testes, alguns desses vírus criados por IA matam bactérias 25% mais rápido do que os naturais. Isso é importante para a medicina, pois permite tratamentos de precisão para infecções resistentes a antibióticos. Mas é essa parte que mais preocupa os especialistas. Um estudo liderado pela Microsoft revelou algo ainda mais perturbador. A IA também pode redesenhar códigos genéticos para escapar dos controles de segurança de laboratórios, os sistemas que deveriam impedir que patógenos perigosos fossem criados. Essas ferramentas, chamadas modelos de linguagem genômica, funcionam como o ChatGPT, mas em vez de prever palavras, prevêem DNA, A, C, T, G. Após treinar com trilhões de letras genéticas, a IA pode criar genomas virais inéditos que parecem naturais o bastante para evitar a detecção, dificultando aos cientistas prever como esses organismos agirão. Atualmente, pesquisadores testam isso em vírus que infectam bactérias não humanos, mas especialistas afirmam que as implicações vão além do laboratório. Pela primeira vez na história da Terra, a evolução tem uma coautora, a inteligência artificial, que pode eliminar superbactérias e revolucionar a saúde. Porém, faltam salvaguardas globais claras. Cientistas alertaram que isso pode avançar mais rápido do que conseguimos controlar.
E esse é o equilíbrio que cientistas e governos estão correndo para acertar agora. Mas vírus era o que faltava? Natasha Kershik estava presente. Um pinguim niilista. Um pinguim niilista, não nietzschiano, mas niilista. Nietzsche e niilista. São só palavras. Mídias sociais agora. Essa é uma origem muito estranha para um meme. Isso vem de um documentário de 2007 de Werner Herzog, que acompanha pinguins na região antártica e mostra um pinguim que estava se afastando do grupo, se afastando da manada. Eles disseram que ele ia para as montanhas. Ele olhou para trás, viu que ninguém o acompanhava, mas estava destinado a ir. No documentário disseram que mesmo se alguém o afastasse, ele ainda correria para as montanhas. E as pessoas estão usando isso online para mostrar um senso de seguir sua intuição, sempre persistir, mesmo quando o resto do mundo está contra você. Siga seus instintos. Seja como aquele pinguim, seja o pinguim niilista. Mas o pinguim morre. Então, spoiler, ele está longe do grupo, indo em direção à montanha. Você vai morrer. Ele estava a 70 quilômetros de distância e vai morrer. Por isso, na minha opinião, esse meme é bem idiota ou foi distorcido do contexto original. Porque eles estão basicamente dizendo, mesmo que isso vá te matar, vá em frente, faça o que quiser. Acho que isso também pode ser relacionado com a campanha da vacina. Não importa se você quer morrer, talvez enquanto você se mantiver firme nas suas convicções, então você está indo em frente. Mas é claro, as maiores rainhas dos memes do mundo estão liderando isso. E com isso, é claro, quero dizer o governo Trump. Isso tem sido usado de várias formas diferentes nas redes sociais da Casa Branca. Desde Robert F. Kennedy fazendo isso para seguir seu próprio caminho com suas novas opções de alimentação saudável para a Casa Branca. Eles estão usando isso para mandar saudações para o Ice. E isso também tem uma ligação muito evidente com o plano de Trump, pelo menos em um certo momento, de tomar e anexar a Groenlândia. Claro, pinguins não estão na Groenlândia porque ali não é a região antártica, é a região ártica. Mas ainda assim está sendo usado como uma combinação das duas. Não é esse o ponto, mas isso também combinaria muito bem com o propósito desse meme, não é esse o ponto. O pinguim realmente morre se você se afasta dele. Se você realmente for 70 quilômetros para dentro das montanhas, você vai morrer. Você vai morrer. Sim, você vai morrer. E também tem uma moeda com esse pinguim e ela está indo muito melhor do que a minha moeda. Estou um pouco irritada com essa largura, era 1.500 ou algo assim. Algo assim, sim, já saíram vários artigos sobre isso. Isso volta ao que estávamos falando, sobre a moeda Lean. Se tiver qualquer tipo de divulgação na mídia, então vai disparar. A moeda Lean não. Construiu o menu a partir disso. Está no chão. Me desculpe, Lynn Lockmeyer. Mas é irritante, desculpe. Eu não estou usando isso como um pinguim penguin. Tudo bem? Continuando no tema de autoajuda, para todos os pinguins que precisam de um coach de vida, eles usam cada vez mais IA, e isso é caro. É muito caro. Então, existem esses gurus de autoajuda, desculpe, que estão envolvidos nisso. Chatbots. Eu chamaria isso de golpe, eles de esquema. Mas você pode chamar como quiser, principalmente para pessoas como Matteo Rassi. Você pode pagar $39 por mês, Tony Robbins $99 por mês. E isso vai te dar um chatbot, que eles estão anunciando como se você estivesse falando diretamente com eles. De certa forma, claro, não são eles. É um chatbot de IA que foi treinado para falar como eles. Mas a questão desses chatbots de IA, eles são configurados com a mesma programação que você encontra em coisas como Gemini, ChatGPT, coisas que você pode conseguir de graça. Tudo o que você precisa fazer é escrever uma mensagem para o ChatGPT dizendo, por favor, responda no estilo de Tony Robbins ou de Matthew Hussey, e ele pode fazer basicamente a mesma coisa. Não. Isso é apenas uma maneira de ganhar o máximo de dinheiro possível com o boom da IA e para que eles sejam o mais preguiçosos possível. Alguns desses gurus de autoajuda cobram 15 mil ou cobram 15 mil por hora por uma sessão individual com eles. Então, como dizem, é uma forma de facilitar o acesso a eles. Mas já comentamos isso antes no programa, nas notícias virais de tecnologia. Usar IA para ajuda psicológica não é uma boa ideia. Porque o propósito desses itens, como o ChatGPT, eles são projetados para manter você lá, então estão dispostos a concordar com você. Então, se você estiver usando isso como uma forma de autoajuda, isso pode sair pela culatra? Certo? E, mas se você fizer isso, pode fazer de graça. É isso que você pode fazer. É gratuito, não precisa pagar $99 mensais. Ótimo trabalho de correspondente, muito obrigada. Eu sou Lynn Lockmeyer. Junte-se a nós na próxima semana para um novo episódio de inovação. Obrigada por assistir e tenha um ótimo dia, direto de Tel Aviv.